O Rio, uma das cidades mais diversificadas do mundo, também possui uma história muito rica. Você sabia que o Rio de Janeiro foi a capital do Brasil por quase 200 anos? Ou que a família real portuguesa se mudou para o Rio, fazendo da cidade a primeira capital da Europa fora do continente? Assista a esse vídeo sobre a história do Rio de Janeiro e entenda tudo sobre a cidade maravilhosa. Quer voltar ao passado e viver a história ao invés de apenas assistir? Inscreva-se agora mesmo em nosso canal. Rio Pré-Colonial. História do Rio de Janeiro. A história do Rio de Janeiro começa 2 anos após a primeira chegada dos portugueses no Brasil, em 1500. Em janeiro de 1502, um velejador chamado Gaspar de Lemos velejou através do Pão de Açúcar e entrou na Baía de Guanabara. Foi aí que o local que hoje chamamos de Rio de Janeiro foi descoberto. Claro que precisamos sempre ser cuidadosos quando usamos o termo descobrir ao falar das excursões colonialistas. Na realidade, eles não encontraram nada novo. O continente já existia, e pessoas habitando ele. Existem muitas dúvidas a respeito da data exata que o primeiro homem chegou às Américas, pois novas descobertas arqueológicas são feitas o tempo todo. Mas é certo que há 12.000 anos já existiam coletores-caçadores no Brasil. Porém, uma arqueologista brasileira chamada Niede Guidon encontrou provas no Nordeste do Brasil que mostram que já existia vida humana há pelo menos 35.000 anos atrás. A tribo que habitava a região do Rio de Janeiro era a Tupinambá. Eles já estavam aqui por aproximadamente 2.000 ou 3.000 anos antes da chegada dos portugueses. Antes da chegada dos portugueses em 1500, de acordo com alguns historiadores, o Brasil possuía entre 2 e 4 milhões de índios. Hoje o número é aproximadamente 900.000. Os índios do Brasil não deixaram nada para nós escrito, então os estudos sobre eles confiam nas histórias dos colonialistas portugueses. Rio de Janeiro colonial. O Rio de Janeiro ganhou seu nome por causa de um mal-entendido. Os portugueses confundiram a Baía de Guanabara com o rio. O mês da descoberta foi janeiro. Então, com sua grande criatividade, eles decidiram chamar o novo local de Rio de Janeiro. Porém, os portugueses não foram os únicos europeus que tinham interesse no Rio de Janeiro. Os franceses também invadiram a cidade até 1567, quando os portugueses foram bem-sucedidos ao expulsar os franceses, e o Rio de Janeiro foi fundado oficialmente. Capital da colônia, a cidade em si começou a crescer entre 4 montanhas principais, que mais tarde foram destruídas para criar um espaço para a urbanização da cidade. Até o final do século XVII, o Rio era uma cidade pequena que não tinha muito a oferecer. Era praticamente um local para o cultivo de cana-de-açúcar, e um porto para os escravos africanos desembarcarem na América do Sul. Além disso, durante o século XVII, muitas igrejas foram construídas. Mas algo significante aconteceu no final do século XVII, e mudou o rumo da história do Brasil e do Rio. Os portugueses descobriram ouro em Minas Gerais. Você pode imaginar. Depois disso, a população do Rio começou a crescer muito rápido e em 1763 a cidade se tornou a capital da colônia, e assim foi por quase de 200 anos, quando a capital migrou para Brasília em 1960. A principal razão para a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro foi o ouro. O ouro precisava ser transportado para a Europa, mas Salvador, Bahia, estava muito longe das minas de ouro. Então seria mais fácil trazer a capital e o porto mais próximos ao ouro, e então transportar para a Europa. Além do ouro, o porto do Rio de Janeiro foi um dos principais a receber navios negreiros. Aproximadamente entre 3 e 4 milhões de africanos passaram pelos portos do Rio de Janeiro. A população da cidade estava crescendo, mas ainda era uma cidade sem muita construção. Não existiam universidades, segurança nacional, e não muita cultura. Tudo isso mudou em 1808. Rio de Janeiro Imperial. Para falar da história do Rio, é necessário que a gente aborde também sobre a história do Brasil Império, já que aqui foi a capital do nosso país durante esse período.
Napoleão estava no poder na Europa no início do século XIX, e começou a invadir e conquistar diversos países vizinhos. Um dos únicos países que Napoleão não conseguiu invadir foi a Inglaterra. Ele decidiu então impor um bloqueio comercial à Inglaterra. Ninguém podia comprar ou vender nada dos ingleses. Porém, a economia dos portugueses era totalmente dependente das trocas comerciais com os ingleses, e acabar com elas significaria uma grande recessão econômica. Pressionados pelos ingleses, os lusitanos continuaram com o comércio até que Napoleão os intimou e decidiu que entraria em Portugal e mataria a família real se tudo não acabasse imediatamente. Isso significaria praticamente afundar a economia portuguesa. O que você faria se fosse um membro da família real portuguesa nessa situação? Capital de um país europeu. Fora da Europa, a família real portuguesa decidiu nada mais nada menos do que escapar. Eles saíram da Europa e embarcaram de Lisboa em direção ao Rio de Janeiro em novembro de 1807. Navios cheios de livros, artes e arquivos importantes da sociedade portuguesa. Acredita-se que entre 10 mil e 15 mil membros da alta sociedade portuguesa desembarcaram no Rio no início de 1808. Esse foi um dos momentos de maior desenvolvimento econômico da história do Rio de Janeiro. O príncipe regente, Dom João I, era a pessoa responsável por Portugal naquela época. Sua mãe, Maria, era considerada mentalmente louca, então ela não podia fazer esse tipo de planos para o país. Para escapar, o óbvio era um plano secreto. A Inglaterra ajudou na fuga de Dom João I, mas com um pequeno preço eles não contariam nada a Napoleão. O preço era abrir o comércio brasileiro para a Inglaterra também. Antes de 1808, nenhum outro país europeu poderia fazer comércio no Brasil. Isso mudou em 1808 após a chegada da família real. Todo o governo de Portugal estava aqui no Rio de Janeiro. Isso significava basicamente que Portugal era governado daqui. Você pode imaginar como isso funcionava mais do que 200 anos atrás? Por exemplo, comunicação entre Brasil e Portugal era bem devagar. Uma carta levaria 2 anos para chegar até lá. Os portugueses fundaram aqui o Jardim Botânico, Banco do Brasil e a Escola de Belas Artes. Independência do Brasil e reflexos no Rio de Janeiro. O príncipe Dom João I ficou no Brasil por 13 longos anos, antes de retornar a Portugal em 1821. Os principais motivos para ele retornar era a grande pressão da população portuguesa, que foi praticamente abandonada em 1808. Portugal era um país com grandes problemas, cheios de revoluções e movimentos separatistas. Dom João retornou à Europa e deixou seu filho, Pedro, no Brasil. Pedro veio ao Rio com 9 anos em 1807. Ele era um homem português, que passou grande parte da sua vida no Rio de Janeiro. Ele era apaixonado pelo Brasil. Um ano mais tarde, em janeiro de 1822, Dom João chamou Dom Pedro para voltar a Lisboa. A ideia era voltar a governar o Brasil de Portugal. Mas, Dom Pedro realmente amava o Brasil. Ele negou todos os convites e decidiu ficar no Rio. Esse dia, 9 de janeiro, é o famoso Dia do Fico, uma das datas mais importantes da nossa história. 7 meses após esse dia, Dom Pedro proclamou a nossa independência. Se compararmos a independência do Brasil com os países vizinhos da América Latina, percebemos que aqui no Brasil foi um pouco diferente. Nós praticamente não tivemos guerras ou revoluções. Também não foi um movimento que a população estava lutando. A independência era um sonho de parte da elite. No momento da independência, a população do Brasil era de aproximadamente 4,6 milhões. Acredita-se que de 15% ou até 1/3 da população da época era escrava. Imperadores do Brasil. Quando Dom Pedro declarou independência, o Brasil se tornou um império. Uma grande diferença se comparado às colônias espanholas, que se tornaram uma república. Dom Pedro, nosso primeiro imperador, era conhecido por suas opiniões fortes e desrespeito com mulheres. A população do Brasil não estava muito feliz durante o seu governo.
Ele ficou no Rio até 1831 antes de se mudar de volta para Portugal. Pedro I deixou seu filho Pedro II para ser o segundo imperador do país. Pedro II era uma criança de 5 anos de idade em 1831. Como essa criança pode ser um imperador? Claro que é impossível. Então nos próximos 10 anos o Brasil espera o Pedro II crescer, e passou pelo período da regência, no qual diferentes políticos estiveram no poder. Quando Pedro II fez 15 anos, ele se tornou imperador do Brasil. Uma grande diferença entre ele e o pai dele era que Pedro II era brasileiro de verdade. Pedro II viajou muito e fez as relações internacionais do Brasil crescerem muito. Até hoje, Pedro II é considerado um dos políticos mais importantes da história do Brasil. Até 15 de novembro de 1889, quando a República foi proclamada. A República e o Rio de Janeiro. 2 dias após a proclamação da República, a família imperial deixou o Brasil e viajou para a Europa. E aí mais um momento muito importante da nossa história aconteceu. O Brasil ganhou seu primeiro presidente, um militar chamado Deodoro da Fonseca. O Brasil se tornar uma república foi a causa de um forte movimento militar. A escravidão foi abolida apenas um ano antes, em 1888, e grande parte dos ex-escravos se uniram ao exército. Ninguém acreditava realmente no império. Quase todos os países vizinhos já eram uma república por mais de meio século. Desde 1889, até hoje o Brasil teve 40 presidentes, uma mulher e 39 homens. Até 1960 os presidentes eram localizados aqui no Rio, depois que a capital se mudou para Brasília. A cidade maravilhosa mudou muito durante a República. No início da República o Brasil tinha acabado de abolir a escravidão. Todos esses ex-escravos não tinham necessariamente nenhum lugar para viver. Muitos acabaram morando nas ruas ou em grandes comunidades que eram lotadas com várias pessoas. A cidade estava sofrendo com falta de higiene e o sistema sanitário não existia. O Rio era uma cidade que cheirava muito mal. No início do século XX o Rio tinha um prefeito chamado Pereira Passos. Ele era um homem que queria organizar e limpar a cidade. Todos esses ex-escravos estavam morando em cortiços, tiveram que se mudar e abrir espaço para novos locais de construção. Esses escravos foram morar em favelas. E foi aí que elas cresceram bastante. Pereira Passos queria trazer Paris para o Rio, construindo parques, quadras e a área cultura da Cinelândia. Por exemplo, o Teatro Municipal, Biblioteca Nacional e o Museu de Belas Artes são todos desse período. Rio de Janeiro contemporâneo. Hoje o Rio é conhecido por praias, Cristo Redentor, Carnaval, sol forte e pessoas alegres. Mas por trás de tudo isso, existe uma história longa e rica, a história que explica perfeitamente a cidade e seus habitantes. Muitos usufruíam, felizes, as mudanças acontecidas em menos de 10 anos. O cumprimento das metas estabelecidas pelo prefeito do Distrito Federal, Francisco Pereira Passos, 1836 a 1913, e o estabelecimento de novas regras urbanísticas, claraboias para arejar melhor os cômodos das casas. Por exemplo, mudaram as feições da cidade. A estrutura portuária, inadequada diante do crescimento do fluxo comercial, foi remodelada e reequipada, tornando-se a mais moderna da América do Sul. Acreditava-se que inúmeras doenças tinham sido erradicadas por meio da campanha de vacinação em massa. Além disso, havia os encantos da Avenida Beira-Mar, com seus jardins, o Campo de Santana recuperado, a própria Floresta da Tijuca e o teleférico do Pão de Açúcar, 1913. Tudo reforçava uma tradição que, desde os anos finais do século XIX, valorizava os sítios naturais e os espaços públicos. Segundo a historiadora Margarida de Souza Neves, em 1908 o escritor Coelho Neto criava um título para a cidade modernizada, Cidade Maravilhosa, mais tarde aclamada como o coração do meu Brasil por uma marchinha famosa, hoje, o hino oficial da cidade.
Estava feita a reforma que transformou o Rio de Janeiro na capital do progresso. Estudiosos consideram que, para o Rio de Janeiro, talvez o século XIX tenha terminado em 1910. Ponderam que foi durante a primeira década do século XX que a imagem como grande capital sul-americana, sonhada nas pranchetas dos arquitetos e dos engenheiros, ganhou visibilidade, marcando um tempo importante da história urbana da cidade. Porém, problemas como a quantidade de analfabetos, sem qualquer capacitação profissional, desempregados e sem moradia, efeito imediato da Lei Áurea, persistiam. A demanda por emprego e moradia era muito maior do que a oferta. Pereira Passos, percebendo o rápido crescimento da população e o potencial fracionamento social que isso poderia implicar, buscou algumas alternativas para minimizar conflitos sociais. Nesse sentido, executou algumas ações que promoveram maior integração urbana, como a construção de uma vila operária na Avenida Salvador de Sá, Decreto de janeiro de 1905. Segundo o historiador André Nunes de Azevedo, o prefeito classificava os operários como modestos, mas valiosos obreiros da civilização. Embora não os considerasse protagonistas no processo de desenvolvimento da civilização, como os empresários, os intelectuais, os artistas e os cientistas, entendia, prossegue Azevedo, que os trabalhadores manuais, uma vez alojados com dignidade e educados para a manutenção da ordem e a obediência aos preceitos de uma elite ilustrada, ocupariam um lugar, embora modesto, como operadores da civilização. Entre cenários e virtudes, as aparências enganavam. No desafio de a cidade ser cosmopolita, nem todos estavam tão felizes. Havia os desiludidos com os caminhos que a República tomava e os excluídos. Estes não seriam convidados para a festa da vida mundana e cultural que acontecia, por exemplo, na Avenida Central, nem frequentariam as lojas da moda, os teatros, as casas de chá da tarde, os restaurantes, os cinemas. Não iriam, também, usufruir a reformada cena urbana de progresso que transformou regiões da cidade, capital federal.